Conversamos agora com Cibele Vieira, trabalhadora da Petrobras e diretora da FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros. Boa noite, Cibele, seja muito bem-vinda. Boa noite, eu que agradeço. Temos sim que debater muito esse tema, o absurdo que está acontecendo no Brasil nesse momento, né? Exatamente. E, Cibele, eu já quero começar conversando contigo, trazendo para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, qual é a lógica de preços adotadas pela Petrobras, atrelando aí a alta do preço dos combustíveis, do gás, do diesel, da gasolina, a política internacional, a alta do dólar. Tem lógica isso? Olha, inicialmente era para eles querem vender as refinarias, né? E daí falam que para conseguir isso tem que fazer o preço de paridade de importação, que é aí que vem essa questão do atrelamento ao dólar. Então o que a Petrobras faz? Ela não olha os custos de produção dela. Ela pega o preço lá de fora, acrescenta custos que ela não tem, que é para ficar com o preço igual dos importadores. É igual se você tem no McDonald's o Burger King, vamos colocar assim, aí o Burger King fala para o McDonald's, eu quero entrar no Brasil, me ajuda. E aí o McDonald's, tá bom, vou aumentar o meu preço para você conseguir ter um preço melhor que o meu. E com isso, de 2016 para cá, a Petrobras já perdeu 30% do mercado que ela tinha. Para as importadoras. Sim, ainda sobre isso, como era antes de 2016? Aí tem dois aspectos. Isso. Primeiro, que é uma questão que estão voltando a falar disso, né? Só que eles falam, vamos criar um fundo, não sei o que lá, porque eles não podem assumir que eles querem fazer a mesma coisa que era feito antes. Então, eles dão outros nomes. Mas na prática era isso, porque na prática, quando o preço estava muito lá em cima, internacional, aqui segurava abaixo. Só que quando de fora caía, nem sempre abaixava aqui. E aí, com isso, você tinha uma estabilidade, você amortecia as oscilações. Agora, para além disso, a gente tem na cadeia do petróleo, que a gente fala que a Petrobras tem que ser uma empresa integrada. Por quê? Você tem exploração, você tem no refino e você tem distribuição, a grosso modo, né? Aí, agora que o dólar está alto, por exemplo, você exportar o petróleo, você recebe receita em dólar e aumenta o lucro. E aí você não precisaria ter lucro no refino, porque com o lucro do petróleo, com o dólar alto, com a exportação, ou exportando derivados, mesmo que não fosse petróleo, você poderia ter um preço mais baixo dos combustíveis para o povo brasileiro e mesmo assim a empresa como um todo ter lucro. Isso se fazia também. Então, além de amortecer as oscilações, você tira uma questão de aproveitar a cadeia como um todo. Hoje, o que eles querem? Ter o máximo de lucro na exploração, o máximo de lucro no refino e o máximo de lucro na distribuição. E agora privatizou a distribuição, né? Mas eles querem ter o máximo de lucro, o lucro em cada ponto. E com isso, enquanto você que está nos assistindo nas suas casas ou de algum outro lugar está pagando cada vez mais caro na gasolina, no gás de cozinha, e o diesel, para mesmo quem não usa diesel, está refletindo na inflação como um todo. Enquanto você paga cada vez mais caro com isso, a Petrobras teve lucro recorde. Recorde. Eles falam que se abaixar o preço, a empresa quebra. A empresa teve 43 bilhões de lucro em 3 meses, gente. Sabe o que aconteceu com esse dinheiro? 32 bilhões foram para os acionistas. Aí fala, mas é estatal, vai para o acionista é o Estado. Pois é, o Estado fica com 1/3. 2/3 vai para acionista privado, sendo que grande parte dos acionistas privados são estrangeiros. Né? Então, desse montante todo, a gente já repassou, este ano, antecipou lucro, não precisava pagar agora, antecipou dividendos, em 13 bilhões só para acionista estrangeiro. Você sabe quanto que foi a receita do gás de cozinha para a Petrobras? Quanto? Nesse período? Quanto? 5,9 bilhões. Então, se em vez de dar 43 bilhões de lucro, diminuísse 6 bilhões desse valor e desse só 37 bilhões de lucro, teria distribuído gás de graça para todo mundo.
E aí eles vão com esse programa aí de 30 milhões. Ou seja, Cibele, a população, no linguajar popular, literalmente, que se dane, porque o que importa atualmente na política da Petrobras, como você falou, o lucro, e para acionistas estrangeiros. Agora, a minha pergunta, Cibele, você meio que já falou nessa questão, com tudo isso de lucro, esse montante todo que a estatal vem arrecadando e lucrando, não é possível fazer gás para a população brasileira a um preço justo e correto? Hoje a gente vê e lê e presencia famílias se queimando porque voltaram a cozinhar com lenha, com álcool, e aí queimaduras, desastres, a gasolina não para de subir. Ou seja, numa perspectiva de que se a gente fechar o olho, dormir hoje e amanhã vai ter aumento. Como lidar com tudo isso, Cibele? Olha só, é curioso, né? Porque até os analistas de mercado, essa questão dos preços do combustível está um negócio tão gritante que até os analistas de mercado, em alguns canais de TV aí que a gente não gosta de dar muito ibope para eles não, mas eles têm falado assim, olha, a gente tem que entender uma coisa, para o mercado, o que interessa é os dividendos, mas nem sempre isso é o que interessa para a população brasileira. Ou seja, eles não têm mais como esconder o que está acontecendo. Na prática, o que está acontecendo é uma transferência de renda às avessas, né? A gente está pegando... Antes, a Petrobras estava só diminuindo o direito dos trabalhadores da Petrobras, de 2016 para cá. Estava explorando mais a gente. Agora está explorando mais a gente e vocês também, porque vocês estão sendo explorados através desses preços absurdos que estão sendo repassados para dividendos de acionistas privados. Então, é por isso que não é possível. É porque eles têm que pagar a campanha, né? Só que isso não é corrupção. Não dessa forma, né? Dessa forma está fazendo transferência privada da população, transferência de renda da população. Eu ia falar transferência de renda. Mas seguindo as leis de mercado, aí pode. Exatamente. Ainda sobre essa composição dos preços, porque é isso, Cibele, tem tido muita desinformação e agora que está afetando os nossos bolsos, né? Muita gente fica tentando entender, às vezes propagando desinformação e às vezes por falta de entendimento mesmo. Eu sou completamente leiga. E aí queria repercutir contigo ainda nessa esteira a declaração recente do presidente da Petrobras. Queremos demonstrar o seguinte, a parte que corresponde à Petrobras é da ordem de R$2, considerando esse valor de R$6 por litro. E aí, é verdade? Ele está dando uma de coitadinho? Como avaliar essa? Está tentando tirar o corpo fora? Ele poderia fazer mais? Essa é a minha pergunta. É R$2 que repercute como base de cálculo para vários outros fatores, né? Por isso que o que aumenta quando a Petrobras aumenta R$2 não é R$2 no fim. E nunca foi, então isso não é novidade. Agora, ele fala isso, mas ele está recebendo em torno de 260 mil por mês, né? Nossa. Então, assim, daí é muito coisa. Eu queria ser esse coitadinho no lugar do Silvio Luna. Tão pouco, né, infelizmente, o meu salário não é em dólar. Tão pouco, né, esse valor, montante, né? Então, assim, lógico que tem que manter R$2 a gasolina. É verdade que a composição do preço da gasolina tem essa distribuição da forma que eles colocam, né? E agora, sim, é possível você fazer diferente. É aquilo que eu falei, se você, ao invés de quiser maximizar o lucro em cada etapa, você usar o momento, né, você consegue exportar mais. Agora o dólar aumenta o preço dos derivados. A produção é nacional, a gente importa, mas é muito pouco. Então não é o dólar que aumenta. A questão é que está atrelado ao preço do barril, que é uma opção de gestão. Se a Petrobras olhar para a planilha de custos dela e aplicar uma margem de lucro para manter investimento, tudo tal. E pode ter um lucro ali, não estamos falando de abolir completamente isso, não. Só não precisa ser lucro recorde, gente. Sim. A questão é que eles querem lucro recorde o tempo todo, eles querem lucrar o máximo possível. Eles não aceitam receber um pouco menos. Nós não estamos falando de deixar de receber, não. 32 bilhões de antecipação de dividendos. Agora, neste momento que a população está sofrendo com o preço do jeito que está, e o presidente vai lá e fala que não tem como abaixar de R$2. Os próprios dados da empresa desmentem isso, senão não teria um resultado desse.
Porque Tendo um resultado desse, quer dizer que pode abaixar o preço, sim. Exato. Desculpa, Cosmo, te interromper, mas eu acho realmente importante falar isso, porque é isso. Às vezes, a informação é correta, né, da composição de preços, mas a forma que é usada confunde a opinião pública, né, Cibele? Agora, sim, você sabe o que vai acontecer se diminuir os impostos? Que é essa discussão que eles trazem, né? O Bolsonaro traz muito isso. Primeiro que o Bolsonaro, quando fala da composição, né, quando o Bolsonaro fala assim, né, em algumas declarações dele, o ICMS ficou com X, não sei o que lá, fica a distribuição, o lucro das distribuidoras dos postos é isso, mas quando fala da Petrobras, eles não falam do lucro. Né? Por que da distribuição eles falam de lucro e da Petrobras não fala de lucro? Ele fala do valor cobrado. Agora, quanto desse valor cobrado é custo e quanto que é lucro? Então, se quer fazer o debate transparente, teria que trazer pelo menos isso também, né? Para daí a gente ter uma avaliação um pouco mais concreta. Agora, sim, não é isso que eles querem fazer. Se você, neste momento, sem mudar, não estou falando que nunca possa discutir impostos não, tá, gente? Mas se você mudar só nisso, só isso, mantendo a política da Petrobras do jeito que está, você vai tirar o dinheiro dos impostos dos estados e que estão indo, inclusive para combate à pandemia, vai para a educação, os impostos não existem para nada, né? Eles que financiam serviços públicos. Então você vai diminuir, além da população já está pagando o preço que está, que é uma transferência de renda, você vai tirar serviços públicos dessa população que já está sendo explorada através dos preços. E aí o que você vai fazer? Aumentar o lucro e, com isso, aumentar os dividendos para o acionista. Então, o dinheiro que você está tirando do ICMS, você vai repassar para o acionista. Não vai ficar com a população. Então, isso E primeiro que assim, né? Se você não muda a política de preço, o Bolsonaro diminuiu a CID. O que aconteceu? Nem um mês o preço já estava mais alto que antes. Porque a questão é a política do preço. Você vai diminuir o imposto, vai diminuir a arrecadação dos estados. Se não mexer na política do preço, isso vai ser engolido. Não vai durar. Então, a gente é a favor desse papo de um fundo amortecedor. Isso é uma ideia que dá para ser trabalhada, tá? Você ter um imposto que sirva para fazer um fundo assim, ok, a própria Petrobras também pode. É isso que a gente está falando. Internamente, ela tem como fazer o que era feito antes, sim. Tem gente, o próprio Temer na TV, já falou de criar da Petrobras, em vez de pagar esse volume de dividendos, criar um fundo. Na prática, você está dando um nome para uma coisa que a gente fazia na prática. Porque quando você fala de estabilizar os preços, quando está mais alto você não subir, mas quando cair você também não baixar, na prática funciona como se você tivesse um fundo, né? E nunca deixou de pagar, de ter lucro e pagar dividendos, inclusive nesse período. Né? Então, mostra que Inclusive, foi a época que a Petrobras ganhou nota máxima lá na Bolsa de Valores, até esqueci o termo, fazendo essa política de preço que era anterior. Então, agora é isso, eles querem o máximo, e aí eles, cada um sabe quem financiou para cada um estar no espaço que está, né? E daí você entende... 13 bilhões para acionista estrangeiro, gente, para a Bolsa de Nova York. 13 bilhões. Lembrando, a receita do gás todo foi 6 bilhões. Então é mais do que o dobro da receita de gás, o que foi em dividendos para Nova York. Cibele, como entender e analisar esse jogo de empurra-empurra? O presidente Bolsonaro fala uma coisa e fala que é possível baratear o preço dos combustíveis e logo em seguida é desmentido pelo presidente da Petrobras que fala que não teve nenhuma reunião, a gente vai manter a política de preço como está. Como entender tudo isso? É uma jogatina? É jogar? É brincar com a opinião das pessoas? Jogar com a mente? Qual a avaliação de vocês? No caso aí, tem uma avaliação que é brincar com a cabeça de algumas pessoas, especificamente dos caminhoneiros. Tá? Porque vamos lá, o Bolsonaro, os caminhoneiros apoiam o Bolsonaro. Em 2018, nós fomos, inclusive, conversar com os caminhoneiros, porque por mais que a gente tenha divergências políticas como um todo, essa questão do preço dos combustíveis
nós petroleiros temos muita informação sobre isso, né? E daí os caminhoneiros ficavam debatendo seu imposto, a gente foi lá conversar com eles, ó, só isso não funciona não. E aí eles começaram a entender, inclusive, essa questão toda, que não é simples, né? Mas a gente aqui tenta passar o raciocínio, a lógica. Aí, ele vai lá, prometeu que ia dar um jeito. Daí tirou agora o Castelo Branco, colocou Silva e Luna. Né? Daí o mercado caiu as ações, falou, aí vão interferir na Petrobras, né? Como se a Petrobras não fosse estatal. Eu quero ver uma empresa privada que o acionista majoritário não interfira. Né? Alguém me nomeie uma para eu saber, para eu entender de onde que vem isso, que o acionista majoritário da Petrobras não pode interferir na Petrobras. Mas vamos lá. Aí ele trocou o presidente e mandou continuar com a mesma política de preço. Falou, não vou intervir, mas tem que atender o mercado. Atender o mercado é ter dividendos recorde. Isso é atender o mercado. Então, assim, neste momento agora, o Bolsonaro está nessa encruzilhada de ter que atender o mercado e ter que atender os caminhoneiros. E cada vez mais a população, para além dos caminhoneiros também, porque essa questão está ficando cada vez mais insustentável. E aí ele tem que fazer um jogo de cena para fingir que está tentando atender um público específico dele, falar que vai fazer uma coisa, já sabendo que o presidente da Petrobras vai desmentir ele logo em seguida para não deixar as ações cair. Por isso que foi tão rápido, né? A resposta do Silva Luna foi tão rápida, porque ele já sabia o que ia ter que fazer, porque daí, da outra vez que o Bolsonaro falou de política de preço da Petrobras, quando era o Castelo Branco ainda, virou um fuzuê danado, o pessoal do mercado falando, vai intervir, não vai intervir, né? Agora aí, ó, hoje saiu que a esqueci a continuidade do nome da empresa, desistiu de comprar a Refap, do Rio Grande do Sul, a refinaria. É a terceira refinaria que desistem de comprar. E muito porque tem receio de interferência do acionista majoritário na política de preço da Petrobras, como deveria ter. Né? Então, tem muita coisa pressionando essa questão. Né? São as empresas privadas que querem comprar as refinarias para poder colocar o preço que elas quiserem, né? E daí fica pior do que está ainda, que sendo estatal, a gente está aqui discutindo a política de preço da Petrobras, né? Sim. Sendo uma empresa privada, nem isso a gente estaria fazendo. Então... Exato. E ainda sobre isso, sobre discutir o preço, né? O preço na bomba, o preço do gás de cozinha e tal. O Bolsonaro, além da história de ele falar de zerar os impostos, que você mencionou, Cibele, ele também, no mesmo discurso, falou sobre venda direta. Não apenas do gás de cozinha, quanto do etanol. O que é, afinal de contas, essa história da venda direta? Como ela se relaciona com essa questão dos impostos zerados? Que ele diz, porque ele também, né, jogou para a torcida. Ele falou, eu já zerei os impostos federais, agora depende dos estaduais, enfim. O que ele está querendo fazer? O que tem por trás desse discurso dele? Você sempre vai ter um atravessador. Não, a gente tem as refinarias espalhadas no Brasil, mas é impossível todo mundo ir direto na refinaria abastecer o carro, Sim. abastecer a moto, abastecer o caminhão. Isso não dá, a logística não aguenta. Né? Então, é impossível fazer isso. Então, você vai ter postos de gasolina. Se tendo posto de gasolina, o dono do posto vai ter o lucro dele. Ele tem que ter uma margem também, né? Porque senão para que o cara vai ter posto também. Então, assim, agora sim, daí ele vem com esse papo do posto poder ter várias bandeiras, né? E daí fica assim, como que você vai saber que gasolina que você está colocando no seu carro? Você vai num posto que fala que é uma coisa e pode vender outra. Então, assim, são tudo ações que é mais para fugir da essência do tema, tá? O que mudou? O que mudou? Quando a gasolina era R$ 2,50 e a culpa era da Dilma, né? Para agora que está quase R$7. Foi a política de preço da Petrobras. Não mudou a regulamentação do setor do petróleo, não mudou a regulamentação dos postos de gasolina, não mudou ICMS, não mudou. O que mudou foi a política de preço da Petrobras. E é isso que precisa mudar de novo. Agradecer a participação da Cibele Vieira, trabalhadora da Petrobras e diretora da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Cibele, obrigada.
Boa noite, até a próxima. Boa noite, obrigado a vocês. Um abraço, até a próxima.